Olá! Olha só, tem três palavras que a gente vive ouvindo por aí no mundo corporativo: governança, accountability e compliance. Parece até um trava-língua, né? E muitas vezes soa como um jargão meio complicado. Mas hoje a gente vai descomplicar isso de uma vez por todas. É super normal ficar um pouco confuso, mas a verdade é que entender a diferença entre eles é chave para a gente conseguir avaliar qualquer organização, seja do governo ou uma empresa privada. Então, a grande pergunta que vamos responder aqui é: o que na prática cada um desses conceitos quer dizer? Bom, vamos lá então. Longe de serem só palavras bonitas para colocar em relatório, esses três conceitos são os pilares que sustentam a confiança, a responsabilidade e, claro, a integridade de qualquer projeto sério. Vamos descobrir exatamente como eles fazem isso. Vamos começar pela governança. Uma boa forma de pensar nela é como se fosse o esqueleto da organização, sabe? É o sistema que define quem manda, quem tem poder e como as grandes decisões são tomadas. A definição mais formal diz que a governança é o sistema de direção e controle. E aqui está o pulo do gato. Não estamos falando da gestão do dia a dia, tipo contratar um funcionário ou bater uma meta de vendas, não. A gente está falando do nível mais alto, da estrutura que guia e até coloca limite na própria diretoria. Para simplificar de vez, a governança no fundo, está aí para responder a três perguntinhas essenciais. Primeira, quem tem o poder de decidir as coisas importantes? Segunda, como essas decisões são tomadas, qual é o processo? E terceira, quem fica de olho para garantir que tudo está correndo como deveria? É, basicamente, a arquitetura do poder. E como a gente vê isso na prática? Bom, uma empresa com uma boa governança, por exemplo, vai ter um conselho de administração com gente de fora independente, que pode chegar e questionar o presidente. Vai ter regras claras e transparentes de como as decisões são tomadas e, claro, vai divulgar seus resultados para todo mundo ver. Isso cria um equilíbrio de forças bem saudável. Certo, já entendemos a estrutura. Agora vamos para o nosso segundo pilar: accountability. Se a governança é o esqueleto, a gente pode pensar na accountability como a consciência dessa estrutura. É, em essência, a obrigação de prestar contas do que se faz. E aqui tem um detalhe super importante. Accountability é muito mais do que só apresentar um relatório com números. É a responsabilidade completa por tudo que foi feito e pelos impactos que isso causou, sejam eles bons ou ruins. É sobre assumir as consequências de verdade. Para a contabilidade existir de fato, ela precisa de três elementos que não se separam. Primeiro, transparência, que é mostrar o que foi feito. Segundo, justificativa, que é explicar o porquê de ter sido feito daquele jeito. E terceiro, a responsabilização, que é basicamente arcar com os resultados, principalmente quando dá algo errado. Se faltar um desses, a coisa toda fica capenga. Esse exemplo aqui é perfeito. A ideia não é caçar culpados, é ter responsabilidade. Um líder que pratica accountability não vai esconder um resultado ruim. Pelo contrário, ele vai mostrar, vai explicar as causas, assumir sua parte no erro e, o mais importante de tudo, apresentar um plano para corrigir a rota. E chegamos ao nosso terceiro e último conceito, compliance. Se a governança define as regras do jogo e a accountability cobra a responsabilidade dos jogadores, o compliance é o que garante que todo mundo está jogando direitinho, seguindo essas regras. A palavra-chave aqui é prevenir. O grande objetivo do compliance é criar uma camada de proteção para garantir que a organização e todo mundo que trabalha nela sigam as leis, os regulamentos e também as políticas internas. É uma atitude de se antecipar aos problemas. E um bom programa de compliance não é só um documento engavetado. É um sistema vivo, que tem que ter um código de conduta claro, políticas contra a corrupção, treinamento constante para a equipe, um canal seguro para quem quiser fazer uma denúncia e, claro, auditorias para checar se tudo está funcionando mesmo. Na vida real, o compliance aparece assim. É aquela empresa que não só diz o que é errado, mas que investe tempo treinando a equipe para identificar e evitar situações de risco, como um conflito de interesses, por exemplo. E que, se aparecer alguma denúncia, leva a sério e investiga até o fim. Muito bem, agora que a gente já viu cada peça desse quebra-cabeça separada, chegou a hora mais interessante: juntar tudo e entender como esses conceitos conversam entre si. É aqui que a mágica acontece. Olha, essa tabela resume a ópera de um jeito brilhante. A governança cria a estrutura de poder. A accountability faz com que as pessoas nessa estrutura respondam por seus atos. E o compliance garante que as regras do jogo, definidas lá pela governança, sejam seguidas por todo mundo. Um depende do outro para funcionar. Para essa ideia grudar na cabeça de vez, vamos usar uma analogia bem simples. Peço o seguinte: a governança é o mapa.
É ela que define o território, os limites e as principais rotas que a organização pode seguir. Seguindo essa lógica, a accountability é a responsabilidade pela rota. É a obrigação de quem está dirigindo o carro de seguir o mapa, de explicar por que pegou um atalho e, claro, de ser responsável por chegar ao destino, ou pelas consequências de se perder no caminho. E, para fechar a analogia, o compliance são as regras de trânsito. São os limites de velocidade, os semáforos, as placas de pare. São as normas que todo mundo na estrada precisa seguir para garantir a segurança e evitar acidentes. Mapa, responsabilidade e regras. Ficou mais simples, não ficou? Ok, tudo isso faz sentido, mas, no final do dia, por que isso realmente importa? Qual o impacto real de ter esses 3 pilares funcionando direitinho? Os benefícios são enormes. Organizações com essa base sólida são bem menos vulneráveis a fraudes e corrupção. Isso, por sua vez, aumenta a confiança de quem investe, dos clientes, da sociedade em geral. As decisões ficam mais eficientes e a reputação da marca, que é um ativo valiosíssimo, fica protegida. Isso vale para todo mundo. No setor público, essa estrutura garante que o dinheiro dos nossos impostos seja usado de um jeito melhor e mais transparente. Já no setor privado, ela cria empresas mais fortes, mais resilientes, que conseguem pensar no longo prazo e não só no lucro a qualquer custo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. No mundo onde a transparência é cada vez mais exigida por todo mundo e a fiscalização está cada vez maior, ignorar esses fundamentos não é só uma má ideia, é correr um risco gigante e, para ser sincero, totalmente desnecessário. A base para qualquer organização de sucesso hoje, sem a menor dúvida, passa por aqui.